Nesse vídeo vamos falar sobre o Cavaleiro Sem Cabeça. No século XIX, o Texas era um lugar selvagem e sem lei, atraindo todos os tipos de ladrões, assassinos e outros bandidos implacáveis. Para combater esses muitos bandidos e combater os índios, que eram propensos a atacar os colonos brancos, montaram os Texas Rangers, que começaram a domar a fronteira selvagem do Texas. O Rio Grande ao Sul havia sido declarado fronteira entre os Estados Unidos e o México. No entanto, o governo mexicano se recusou a reconhecer a fronteira, insistindo que o Rio Nueces era a fronteira. Isso deixou um pedaço gigante de terra entre os dois rios que ficou conhecido como Terra de Ninguém e um alvo principal para bandidos. A disputa entre os dois países finalmente forçou os Estados Unidos a entrar em guerra com o México em 1846 para tornar o Rio Grande a fronteira oficial. No entanto, levaria mais 30 anos antes que os Texas Rangers pudessem livrar o território dos ladrões e ladrões de gado mexicanos. Os Texas Rangers, um bando itinerante de atiradores experientes, não eram homens para se mexer. Seguindo seus adversários em todos os lugares, eles viviam fora da cela e muitas vezes distribuíam justiça brutalmente. Dois homens eram Creed Taylor e William Alexander Anderson Bigfoot Wallace, que era ele próprio um herói popular. Foi Bigfoot, com a bênção de Creed, que involuntariamente criou El Muerto. Em 1850, um homem conhecido simplesmente como Vidal estava ocupado roubando gado por todo o sul do Texas, e logo ele tinha um alto preço por sua cabeça, vivo ou morto. Durante aquele verão, Vidal aproveitou um ataque Comanche que puxou a maioria dos homens para o norte para combater o ataque. Enquanto isso, os assentamentos esparsos foram temporariamente deixados desprotegidos. Vidal, junto com 3 de seus capangas, não perdeu tempo em tirar vantagem da situação e reuniu um número considerável de cavalos no Rio San Antônio, rumo ao sudoeste em direção ao México. O que Vidal não sabia era que, entre o rebanho roubado, estavam vários Mustangs premiados pertencentes ao Texas Ranger Creed Taylor, geralmente um dos primeiros a defender os assentamentos contra os ataques dos índios. Não tinha, nesta ocasião, ido atrás dos Comanches. A fazenda de Creed ficava a oeste de San Antônio, no mais denso território de bandidos, não muito longe das cabeceiras do Rio Nueces. Devido à localização do rancho, o gado e os cavalos de Taylor eram frequentemente alvos de muitos bandidos. Taylor teve o suficiente e rapidamente reuniu seu companheiro de guarda florestal, Bigfoot Wallace, e um fazendeiro próximo chamado Flores. Tanto Wallace quanto Taylor eram tão habilidosos quanto qualquer Comanche ao rastrear, e os 3 homens logo encontraram o rastro de Vidal e seus capangas. Quando os 3 homens encontraram o acampamento fora da lei, eles esperaram até a noite, quando os bandidos dormiam para atacar. Pegá-los sem saber que os ladrões foram mortos. Mas apenas matá-los não foi suficiente. Taylor e Wallace queriam dar o exemplo que dissuadiria futuros bandidos. Naqueles dias, roubar gado e cavalos era um crime mais grave do que assassinato. Os Rangers tentaram todos os tipos de justiça brutal, incluindo amarrá-los em árvores e deixá-los pendurados, atirar neles e cortá-los em pedaços, deixando seus corpos como isca animal. Amarrando as mãos do bandido no punho e prendendo o torso para mantê-lo ereto, Pé Grande então prendeu a cabeça e o sombreiro de Vidal à sela com uma longa tira de couro cru.
Ele então soltou o cavalo para vagar pelas colinas do Texas com seu terrível fardo nas costas. Logo começaram a surgir histórias sobre o cavaleiro sem cabeça visto geralmente em regiões remotas, com sua cabeça sombreada balançando para frente e para trás ao ritmo do galope do cavalo. Com o passar do tempo, mais e mais vaqueiros avistaram o cavalo escuro com sua carga temível, e sem saber o que era, o crivaram de balas. Mas o cavalo e seu cavaleiro continuaram e a lenda de El Muerto, o sem cabeça, começou. Logo, a região do sul do Texas tornou-se um lugar a evitar, pois El Muerto foi acreditado com todos os tipos de mal e infortúnio. Finalmente, um grupo de fazendeiros locais capturou o pônei selvagem em um poço perto da pequena comunidade de Ben Bolt, ao sul de Alice, Texas. Ainda amarrado firmemente nas costas estava o cadáver seco de Vidal, agora crivado por dezenas de buracos de bala e flechas indianas. O corpo foi enterrado em uma cova anônima perto de Ben Bolt, e o cavalo finalmente ficou livre de seu fardo. Isso deveria ter sido o fim de El Muerto, mas a lenda viveria até hoje. Logo depois que o corpo de Vidal foi enterrado, soldados em Fort Inge, atual Uvalde, começaram a ver o cavaleiro sem cabeça. Viajantes e fazendeiros em Terra de Ninguém também relataram continuar vendo a aparição. Em 1917, um casal viajando de carroça coberta para San Diego, Texas, acampou para passar a noite fora da cidade. Eles relatariam no dia seguinte que, sentados ao lado da fogueira, um grande garanhão cinza passou correndo com um homem sem cabeça gritando: "É meu! É tudo meu!" Outro avistamento do cavaleiro sem cabeça foi relatado perto de Freire, Texas, em 1969. A lenda vive e ainda hoje, muitas pessoas relatam ter visto o cavaleiro sem cabeça galopando pela mesquite em noites claras e enluaradas no sul do Texas. O cavaleiro sem cabeça da mitologia. Frequentemente retratado como um cavaleiro sem cabeça montado em um cavalo infernal preto também decapitado conforme o relato. Ou conduzindo uma carruagem que passeia com uma cabeça decepada em um braço e um chicote feito de uma espinha humana no outro. Um claro predecessor do cavaleiro sem cabeça do conto Sleepy Hollow de Washington Irving, a lenda do cavaleiro sem cabeça. Sua cabeça sem corpo tem permissão de falar apenas uma vez em cada viagem que se compromete a fazer, e por conseguinte, tem apenas a capacidade de chamar o nome da pessoa cuja morte ele anuncia. O Dullahan para o seu cavalo diante da porta de uma casa e grita o nome da pessoa prestes a morrer, drenando a alma do condenado com o chamado. Ele também pode parar no mesmo lugar onde no futuro, uma pessoa irá morrer. À meia-noite em certos festivais irlandeses ou em dias de festa, esse cavaleiro selvagem vestido de preto pode ser avistado montando em um cavalo escuro pelo interior. Quem tiver que sair nesse momento, precisa levar na mão um objeto qualquer de ouro. Há várias versões da lenda. Outra versão da lenda: origem do cavaleiro sem cabeça. Apesar de ser uma lenda urbana popular, a origem dessa história está dividida entre a Escócia e a Irlanda. De qualquer modo, as raízes europeias da história do cavaleiro sem cabeça se relacionam com suas principais características. A figura do cavaleiro sem cabeça está associada a elementos da Idade Média. Para além da própria figura do cavaleiro, as vestimentas rudimentares, o cavalo negro e demais hábitos remontam à tradição medieval. Segundo a lenda, o nome original do cavaleiro sem cabeça é Eve,
um jovem que foi filho e herdeiro do clã McLean. Entretanto, Evan tinha muita inveja e ódio de seu pai, e acabou envolvendo-se em grandes conflitos com ele. Nessa batalha, tanto o pai quanto Evan levaram seus próprios exércitos, mas o final trágico do herdeiro simbolizou o início de sua maldição. Após ser decapitado com um golpe de machado desferido por um dos soldados de seu pai, Evan não conseguiu morrer. Geralmente, as lendas urbanas dizem que sua raiva era tanta que o corpo e a alma não se desprenderam do plano físico. Por outro lado, alguns afirmam que foi uma maldição de Deus que o fez virar o cavaleiro sem cabeça, como uma punição por ter desonrado seu pai. Desde a Batalha de Loshui, Evan vive na figura do cavaleiro sem cabeça, cavalgando em seu cavalo negro para colher as almas dos traidores nos campos de batalha. Por fim, algumas lendas urbanas contam que ele carrega consigo a cabeça decapitada. Entretanto, outras narram que ele não possui a parte do corpo e está em busca dela. O vídeo vai chegando ao fim. Se você gostou, se inscreva e deixe o like. E até o próximo vídeo.